passamos aí os aspectos naturais, tá? A gente já rompeu os aspectos naturais aí da geografia do Mato Grosso. Clima, tranquilo? Qualquer dúvida, vocês podem procurar o professor aí depois da aula, tá de boa, tá? Agora a gente vai para os aspectos mais humanos e sociais, tá bom? E a gente começa falando ali das questões urbanas e demográficas. Gente, quando a gente fala urbano, a gente lembra do quê? Fala, professor, urbano. Urbanização do Mato Grosso. O que a gente lembra? Urbanização, gente. Palavra, urbanização. Associa o quê? De forma bem simples mesmo. Professor, cidade. De boa, cidade. Mas, quando a gente fala processo de urbanização, a gente está falando de um processo demográfico na área urbana. Por quê? Se eu falo urbanização do Mato Grosso, processo enquanto processo, então não é um fenômeno ali esporádico, algo pontual, não. Um processo. Eu estou falando de necessariamente uma mudança de perfil da população do Mato Grosso, deixando de ser, em sua maior parte, população rural, para ser uma população urbana. Daí a gente vai ter um gráfico ali de divisão. Qual a porção da população que é rural, qual a porção da população que é urbana, tá bom? Se tratando aqui do nosso estado. Quanto mais aumenta a população, proporcionalmente a população urbana, em detrimento da população rural, ou seja, ela reduzindo proporcionalmente a rural, aí sim você está vendo um processo de urbanização. Então não é simplesmente cidades, mas sim pessoas nas cidades. Fechou? E professor, então sempre o processo de urbanização? Cara, na verdade é um processo que o mundo inteiro vai passar. Quem não passou vai passar. Tá? Porque antes da Revolução Industrial, aquela coisa toda, a sociedade mundial era rural. Entretanto, a gente tem novas técnicas e tudo mais, e o espaço urbano se tornou muito mais dinâmico e foi, então, consequentemente, o espaço de moradia da maior parte das populações. E o nosso estado passou por esse processo também. Tá? Nosso estado passa por um processo de urbanização, entretanto, com características diferentes da regra mundial que o professor falou bem no comecinho da aula. Sabe por quê? O que alavancou o processo de urbanização no nosso estado não foi a indústria, como foi na maior parte do mundo, inclusive no Brasil, ali no eixo São Paulo, Rio de Janeiro, no Sudeste. Quando você vai ver aquela, êxodo rural do Brasil, né? Indústria, chegou, JK, traiu todo mundo, veio para casa, multinacionais, tal. No nosso estado, não, é bem diferentão. O que alavancou o processo de urbanização no nosso estado foi o meio rural. Ai, que doideira. O que alavancou um processo demográfico para a cidade de pessoas foi o campo, o desenvolvimento de atividades econômicas no campo. Professor, buguei. Se é o campo que está desenvolvendo atividades econômicas, essas pessoas estavam num tiroteio? Era para correr para lá, correu para cá? Que daí, cidade, campo. Não, é porque o campo desenvolvendo, ele não é autossuficiente. O que tem hoje no campo, no Mato Grosso, por exemplo? Que é o grande exemplo de Brasil de moderno, de campo moderno. Cara, muita tecnologia. Máquinas era a principal ilustração para falar desse campo moderno nos livros de geografia. Hoje não é mais. Hoje é drone. Hoje é inteligência artificial, extraterrestres, essas coisas todas, velho. Cosmos, né? O negócio tá cabuloso, tá, gente? E então, toda essa gama de tecnologia que está inserida no campo, boa parte do campo do nosso estado, que o professor está generalizando, tá? Que nosso estado ainda é um campo de contraste. Você ainda vê ali uma galera da agricultura familiar, com pouco subsídio, pouco recurso, com pouca competitividade no mercado, tranquilo? É um campo de contraste. Mas quando a gente olha de forma geral, é evidente a modernização do nosso campo. Cara, ele precisa de serviço, esse campo. E aí? Joga o drone lá. Vai, drone. Se bem que se tiver uma Alexa, né?
O que a Alexia mandar, o drone vai fazer. Ó, precisa de serviço, de quem entenda de drone, de quem entenda de trator, de quem, sei lá, de quem trabalha em um laboratório para desenvolver uma semente adaptada a um espaço específico, perto, longe de um rio, de um clima equatorial. Entendeu? Precisa de serviços. E aí, por isso que vai crescer as cidades. Tranquilo? Você chega lá, um grande exemplo, gente, uma cidade que disparou de crescer no nosso estado, velho. Ano passado, ela era 10 vezes menor. Amanhã já vai ser 10 vezes maior que hoje, cara, Sinop. Que cabulosa essa cidade. Né? Véi, você nasceu, ela não tinha nascido ainda. Né? Cara, você chega lá, Sinop, cara, hoje é uma das maiores cidades do nosso estado, né? Ficando atrás aí de um grupo seleto como Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis. Você chega lá, a maior parte das pessoas não trabalham no campo. Trabalham no setor de serviços. Entendeu? Às vezes o serviço está diretamente relacionado com o campo, às vezes não. Porque o meio urbano, de forma geral, ele precisa de serviço. Não adianta nada encher de pessoa numa cidade. E aí? Se ficar doente, vai para onde? E aí? Para estudar, vai para onde? Tranquilo? E aí? Quem vai construir? Onde você vai morar? Beleza? Então vejamos que a cidade ela é muito dinâmica, ela precisa de muitas outras coisas. Tá? Então por isso que quando sua banca for falar bem assim, o setor com maior PIB, o setor econômico com maior PIB no Mato Grosso é o setor primário. Quando falar isso, você coloca um F gigantesco. Não é porque o campo é o moderno que é o setor primário que mais gera riqueza, assim, em volume de grana. Setores da economia, galerinha, só vou dar... Setores, vocês lembram disso? Setores da economia. Eu tenho o setor primário, secundário e terciário. Já tem uma nova classificação falando do setor quaternário, que seria o setor de tecnologia. Hoje está bagaceira aqui no nosso estado. Mas tá ainda, não está colando ainda, beleza? Então a gente tem o setor primário, secundário. Deixa eu ver se o outro ainda está mais fortinho aqui. E o terciário. Acho que minha letra está um pouco pequena aqui para o tamanho da sala. Mas vai lá, é isso que o professor escreveu. Primário, secundário, terciário. Setor primário, galera, eu quero que vocês entendam para setores de economia. Imagina uma mercadoria que ela precisa ser fabricada e ela precisa ser vendida. Pronto. Ela corre os 3 setores da economia, tá? Para você lembrar dos setores da economia. O setor primário vai ser aquele setor que vai ser responsável... Uma mercadoria precisa do quê? É nascer mercadoria. Não. Ela se transformou numa mercadoria. Antes de ser mercadoria, ela era uma matéria-prima. Setor primário, setor responsável, de forma geral, pela matéria-prima. O óleo de soja, seja essa mercadoria, precisa de quem? Da soja. Então, vai ser o setor primário que vai produzir a soja. Mas o óleo de soja, que às vezes é numa indústria que está do lado da fazenda, já é o setor secundário. E aí o cara vai lá e vende para um grande grupo que, por exemplo, Grupo Pão de Açúcar, que é um grande grupo varejista. Setor terciário. Beleza? Comercializei. Fechou, galerinha? Quando a gente... professor, nosso estado, qual é o maior setor da economia? Assim como em todos os países urbanizados do mundo, todos os locais urbanizados do mundo, o maior setor da economia vai ser o setor terciário. Obviamente, se a fonte aí a gente pode jogar no primário. E aí meio que cria até uma confusão, né? Porque o primário hoje está muito pertinho, se tratando do nosso estado, de uma agricultura moderna, do secundário. Porque a gente tem as famosas agroindústrias.
que é aquela que, tipo, bem ali no campo mesmo, não precisa. A agroindústria hoje está no campo. É uma indústria que está no campo, não está mais na cidade. Ela vai beneficiar o boi. Beneficiar o boi não, vai abater o boi, né? Um frigorífico da vida, uma friboi da vida, vai abater, já vai sair o negócio embaladinho, congelado, vai para a China, vai para o mercado interno, tranquilo? Ela vai pegar e transformar essa soja em farelo, em ração, em óleo, em biodiesel, beleza? Vai pegar essa cana-de-açúcar e transformar também em etanol da vida, ou em açúcar também, na indústria sucrocoleira, tranquilo? Hoje, em um campo que está modernizado, o primário e secundário, ó, estão assim, velho. Mas quem dá dinheiro, quem faz o dinheiro, agigantar o terciário, tá? A lógica da circulação, né? A circulação. É o terciário, que é o setor de comércio e serviços. Todo quanto é tipo de comércio e serviços é o setor terciário, tá? Os caras aqui precisou comprar o drone de alguém, alguém vai dar manutenção no drone, alguém vai produzir essa semente, alguém vai vender essa semente para eles, entendeu? Então, por isso que o serviço, alguém vai cuidar dos filhos dele na escola, cuidar quando estiver doente, enfim. Então, o setor terciário, ele sempre vai ocupar o maior espaço. Mas nada impede de você falar que, tipo, a grande commodity é tal, a soja, né? A gente sabe que a gente vai chegar nessa aula que a gente vai dar mais essa mergulhada econômica. Tranquilo? E aí a gente entra aí para um pouco da história da ocupação do espaço mato-grossense, que é a história da economia do Mato Grosso. Cara, hoje tá tranquilo, campo moderno, blá, para aí. Isso daí é desde a década de 70. E aí, de década de 70 para lá? O que rolou? A vida do nosso estado começa no século XVIII. Aí o professor de história, com muito know-how, vai falar para vocês aí do bandeirantismo, né? O bandeirantismo de mineração. Os caras que saíram atrás do ouro de aluvião, né? Aquele ouro, velho. Os caras acharam ouro naqueles rios que se toma banho. Ali na estrada de Chapada. Tá ligado? Cochipó de quem? Ah, professor, cochipó do esgoto. Não, é cochipó do ouro. Que doideira, né? Então, eles foram caminhando desde lá de São Paulo, cara. Eles petoraram a bacia hidrográfica da Platina e vieram parar aqui na subbacia hidrográfica do Rio Paraguai. Beleza? E aí, a nossa história, enquanto, claro, né, gente? Nossa, parece que começou Mato Grosso, essa história colonial, né? A gente sabe que já tinha os povos originários nativos aqui. E a gente precisa reconhecer isso, beleza? E já tinha alguns povos que eram complexos, que estavam aqui, enfim. Mas todo pampeiro de ocupação, ele vai explodir a partir desse momento, lá no século XVIII, com o bandeirantismo, ali, os homens de bandeira, né? Que foram ocupar o espaço. Daqui até tem um mapa aqui que mostra a mineração que vai. E aí lembra que a pecuária sempre, na história do Brasil, a pecuária ela sempre foi uma grande atividade econômica secundária. Tipo, é café, pecuária tá perto, né? Cana-de-açúcar, boizinho tá lá. É ouro, né? Tá lá o boi na parada. Véi, e a pecuária veio junto também. Nossa, cara, os caras são perseverantes, vieram vender boi. Não, cara. Boi era meio de transporte, era a principal atração animal. Era fonte de couro, pra você ter um calçado, uma roupa. Fonte de proteína para você se alimentar. Irmão, não é à toa que os indianos adoram, né? Então você vê a importância da bovinocultura. E aí se instala, tá, gente? Junto com essa mineração, se instala a bovinocultura aqui. Entretanto, o ouro acaba, né? A gente não planta ouro e nem tem filho de ouro. Mas o boi não. A gente bota um boi, cruzar com a vaca, bezerro, papapá, piriri, pororó, e aí vai aumentando o rebanho.
Então é possível de uma continuidade econômica, tá bom? Então, o primeiro ciclo de ocupação no nosso território, a gente vai ver ali na mineração no século XVIII, metade do século XVIII, e vai sendo fortalecido ao longo ali do século XIX. E aí, de que ano o professor está falando? 1700 e bolinha, 1800 e bolinha. Pá, quando você viu, já está terminando o ciclo do ouro, a borracha começa a aparecer na parada e a gente já vira para o século XX. Que é o 1900 e algumas coisinhas que a gente nasceu esses dias, entendeu? Já chega rápido na nossa história. Ó, e aí nisso a gente tem o extrativismo vegetal, tá? O lance da madeira, madeira nobre e tal, que é de lei, né? A famosa madeira de lei, né? Extração da borracha e muito mais para as áreas amazônicas, né? Aí você vai lá na vegetação amazônica, os famosos soldados da Amazônia. Você vê o território do Acre, galerinha, não era do Brasil, era da Bolívia. E aí o dono da Ford, que fundou a Ford na época, lá no começo do século XX, falou, eita, pega! Borracha, pô, pneu, né? Um carro recém-inventado, pneu era uma parada preciosíssima. Então a borracha era, pô, era tipo um ouro, entendeu? Ah, eu quero essa parada aí, entendeu? Quero do cara falar e comprou. Ah, tem bastante borracha ali. Porque não tinha silvicultura, que é a criação de floresta, né? Você plantar floresta, né? Plantar ali as espécies para dar borracha. Não tinha, então tinha que pegar nativo. Então o cara comprou uma área lá, mas o Brazuca a gente ocupado, porque dava dinheiro, inclusive parte do território do Mato Grosso também ocupado nessa parte mais ao noroeste do nosso estado, né? Virou pampeiro lá, daí o Brasil foi obrigado a comprar esse pedaço do Acre da Bolívia, tá? E isso pega um pedacinho ali da nossa história, tá? E aí a produção de carne, né, da pecuária, vindo aí da pecuária, cana-de-açúcar e erva mate. Aí eu quero que vocês lembrem que eu falei lá atrás, uma coisa, se a gente for olhar hoje o território do Mato Grosso, pega só a carne aqui, cana-de-açúcar e erva mate, mas para a galera que hoje é Mato Grosso do Sul. Mas antes de 70, Mato Grosso era uma parada só. Nós éramos irmãos, velho. Bota fé. Porra, nós éramos irmãos dessa galera. Tá alguém no Mato Grosso do Sul aqui? Pra ser linchado? Não, brincando, gente. Verdade, gente. Ó, vamos lá, continuamos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. A gente tá avançando aqui de um apanhado geral aí, econômico e tal. E também é urbano, tá, gente? Também. Aí, ó, taxa de urbanização hoje no nosso estado, estatisticamente, porque o último censo que contou no campo, na cidade, foi em 2010, o último censo demográfico, tá? Daí o que a gente tem hoje em números são estimativas. Tipo, pelo andar da carruagem tá assim, né? Não é um número absoluto, não é uma certeza. Mas a estimativa é de que hoje a taxa de urbanização seja de 83%. O que é isso, professor? Significa que 83% aproximadamente da população mato-grossense se encontra na zona urbana, em cidades. E 17% no meio rural. E muito desse meio rural modernizado, tá? Então tem uma galera que é umas fazendas mais longe, tá? Mas tem, internet, sossegado, cookie-tupi. Cookie-tupi, que doideira. Na zona rural. Tem a galera da Fogão a Lenha também, sem internet. Só falando com o seu Zé da Curva, do outro sítio do lado. Tem disso ainda, também. Aí sim, aqui começa a urbanização pautada pelo avanço da fronteira agrícola. Quando isso, professor? Daí a gente junta esses fatores aqui para a gente entender esse processo demográfico, urbano e econômico no nosso estado. Velho, a cereja do bolo de geografia para vocês é essa. É essa. Vocês conseguirem entender, sacar esse processo. Sacar esse processo, daí fica muito fácil você deduzir outras coisas que eu não falei, mas que começam a ser mais óbvios. Tranquilo? É comum, né, gente? Professor, eu não vi isso, mas, cara, se aquilo for assim, esse é assado. Entendeu não, né? Ó, vamos lá. Urbanização pautada pela fronteira agrícola, o avanço, né? Como assim fronteira agrícola? Esse daqui é o mapa de povoamento, a gente vê, ó, vazios demográficos no nosso estado.
olha aqui, de 2010 também, né? Esse daqui, concentração demográfica do Brasil fica aqui numa faixa aproximadamente de 200 quilômetros ali do litoral, né? Claro que não é uma regra, uma forma generalizada, tranquilo. Quanto mais ao interior, ao sertão, a palavra sertão significa interior, a gente vai ter ali os vazios demográficos, que é o nosso estado. É um pontinho mais avermelhado aqui, que significa que o nosso Cuiabá. Obviamente, um mapa mais atualizado, que a gente vai ver aqui, talvez no ano que vem, no outro ano, depois de terminar o censo, a gente vai ver aqui um risco, não 63 ali, um pouquinho mais escurinho, tá? Que é a galera ali dessa agricultura moderna. E aí alguns fatores para a gente entender essa modernização do campo, esse avanço da agricultura aqui. Um deles é a criação do Mato Grosso do Sul. Porque, tipo, os caras, os políticos daqui do Mato Grosso era dividido. Tinha os políticos que eram do Sul, né, pró-separatismo, né, emancipação, pró-emancipação, e tinha a galera que era daqui, falava, porra, eu vou me ferrar, velho, a ferrovia tá indo até aí, cara, aí tem indústria já, você tá tirando, irmão, você é louco, cara, agora você tá bem aí, você quer abandonar o barco, né, e tinha essa divisão aí, essa polarização. E aí, turminha, o Geisel, na época, que era o presidente, época do governo militar, ele falou, para de brigar aí, irmão, vocês estão brigando aí por causa da divisão. Não, tá bom, vamos fazer assim, ó, o cara vai aqui, vamos ter um novo estado, mas eu prometo para você do Mato Grosso, ó, que a gente vai injetar uma grana, umas políticas aqui, para rolar um desenvolvimento da parada. Tá bom, vai, então, assina essa bosta. Tá, beleza. Então teve ali como que a gente pode falar, um lobby político, tá? Ali pela criação. Por quê? Porque a gente sairia em desvantagem. A criação do Estado novo não herda dívida nenhuma. E era um Estado endividado, Mato Grosso. Então, tipo, é um cara que nasce novinho, já com um sistema... E a ferrovia não é uma estrada de ferro, não, cara. É um meio de conexão com a área mais desenvolvida do Brasil, que era São Paulo. Então, era uma coisa e tanto. E já tinha uma indústria, proximidade com São Paulo, com o próprio divisa com o estado do Paraná, tá? Então, tinha uma porção de privilégio que ia dar bom para os caras, né? E aí tinha que ter algo em troca. Então, foi feita essa promessa de que teria uma ajuda ali político-econômica para o desenvolvimento do Mato Grosso, velho. E associado a esse lobby político, a gente está no momento de Guerra Fria e tinha todo um temor do governo militar de que o nosso estado, de que o país fosse ocupado, porque tinha muitas áreas vazias, né? Não era ocupado por ninguém, para cá. Isso daqui é de 2010, imagina isso de 70. Esse mapa na década de 70. E até muito mais brancão aqui para a parte centro. E até tinha uma máxima, uma fala em integrar para não entregar, né? Precisava de um projeto de integração. E, poxa, Mato Grosso, Centrão, então, beleza, então, a gente vai dar uma fortalecida ali, né, estradas, né, políticas de distribuição de terras a preço popular, terras devolutas, terras seriam do Estado, né, e também gerar divisas cambiais. Cara, o governo militar gastou muita grana, pegou muito empréstimo no FMI, então precisava de dinheiro entrar também. E aí você desenvolver uma política agrícola que você consiga vender para fora, significa dinheiro externo entrando para dentro. Isso daí a gente chama de divisas cambiais. É uma forma de política econômica que valoriza a moeda local, porque você ganha competitividade a partir do momento que entra moeda estrangeira no seu território. Né? E no caso, se tem uma moeda unicentralizada no câmbio mundial, como já era o dólar, pô, show de bola. Tranquilo? Entrar dólar aqui seria bom para a moeda local. Então, gerar divisa. Então, vejamos os fatores que estão contribuindo. Mas a cereja do bolo... Olha eu falando cereja do bolo, não. O grande fatorzão, até comi um E, tá, gente? Desculpa. Foi a Revolução Verde.
Eu sei que vocês estão com a música do Bob Marley na cabeça. Não, não é essa a revolução, tá? Revolução Verde, turminha, vai ser um conjunto de políticas econômicas a nível mundial. Lembra da Guerra Fria? Política de Guerra Fria? O contexto de Guerra Fria? O que era a Guerra Fria? Bipolaridade, né? O capitalismo disputando espaço com o socialismo e bababá, mostrar quem é bom, quem não é, quem é justo, quem não é, enfim. E aí era uma queda de braços. E era uma disputa o quê? De convencimento. Como é até hoje. A gente sabe, é uma disputa de convencimento. Cara, e o capitalismo era muito acusado pela desigualdade e tal, coisa e tal. Fome. E foi num momento que teve algumas empresas, principalmente estadunidenses, empresas do segmento agrícola, que desenvolveram semente nova, que desenvolveram defensivos mais eficientes, como os agrotóxicos, que a gente conhece hoje, que desenvolveram maquinários mais eficientes. Cara, maquinário é uma parada do século XX. O que a gente vê de trator é século XX. É novo para a gente olhar para essa história nossa aqui. Enfim, e tinha essas empresas que queriam expandir seus mercados e aproveitaram, a fome, né? Vamos fazer o seguinte, então, pessoal, isso uma conferência da Organização das Nações Unidas, né, o porta-voz, levantou a bandeira, a bola, de que precisava o quê? De dinheiro para países periféricos, de dinheiro, injetar dinheiro nessa galera, para que eles conseguissem fazer políticas de financiamento para comprar esses equipamentos que estavam surgindo dessas empresas. Todo esse movimento, gente, isso daí foi um grande movimento mundial, tá? Eu não estou falando um acordo aqui, não, foi tipo um grande acordo mundial, envolvendo países ricos, FMI, com muita grana, e países como o Brasil, como o México, como a Índia, beleza? E uma galera lá do Sudeste Asiático, alguns africanos, tá? E o Brasil entra nessa pegada. Daí rola muito. Chega dinheiro para cá e rola muitas linhas de crédito para adquirir todo aquele suporte agrícola, né? Que é além do maquinário. Essa é uma semente, é um agrotóxico, tá bom? Que daí a gente chama todo esse movimento de Revolução Verde, tá? Cara, esse daqui puxou toda essa carretinha aqui, tranquilo? E deu o que deu, e Mato Grosso coincidiu todos esses fatores, a localização dele, o contexto da separação, da criação de um novo estado, tá? Acabou, no final das contas, para a modernização do campo, foi favorável. Tranquilo? Nova DIT, professor, esse daqui eu fiquei bugado. O que é isso? Revolução Verde, entendi. Todo esse contexto aqui de apoio para comprar, financiamento. Nova DIT se chama Nova Divisão Internacional do Trabalho. Nada mais é do que cada parte do mundo é responsável para fazer o quê? Resumidamente, a indústria, a nível mundial, ela era concentrada nos países ricos. Os países pobres não tinham indústria, porque era uma técnica que girava muito dinheiro, então era concentrada ali. Então os países pobres ficavam responsáveis o quê? Por só vender matéria-prima. Então fechou, pô. Eu rico, eu compro a matéria-prima de você baratinha, porque qualquer um fornece matéria-prima, qualquer um pode plantar banana, e eu vendo o quê? Um produto industrializado para você. Que é mais caro porque não é qualquer um que pode vender produto industrializado, porque precisa de tecnologia. Eu tenho. Beleza? Então ficava uma balança comercial o quê? Desfavorável entre os ricos e os pobres. Na verdade, até hoje, essa divisão do trabalho é meio assim. Um pouco mais complexa, cheio de nuances, mas é um pouco assim. E aí surge uma nova DIT que vai fazer o quê? A migração da atividade industrial para quem? Para a galera pobre, para os países subdesenvolvidos, que hoje a gente chama de em desenvolvimento. Senhor, o que o Mato Grosso tem a ver com essa história? Que o Brasil ele entra nesse contexto. Ele recebe muitas dessas indústrias, tá? Inclusive indústrias do ramo agrícola, tá? Então, seja, meio que tudo conspirou nessa pegada. E, puf, a população do estado disparou de crescer e a urbanização, consequentemente, também, tá? E mais ou menos no final da história a gente faz parte
dela, estando aqui, tá? Gente, continuando aqui nessa pegada demográfica, aqui são as pirâmides demográficas. Ups, que diabos, estou cansado de você ver com esse número, com risquinho do lado. Pessoal, isso aqui é só a composição da estrutura da população do Mato Grosso. Entretanto, aqui de 2010, aqui uma projeção para 2030 e aqui 2060. Parece iguais, mas elas têm algumas diferenças estruturais que na prática é uma diferença do baralho, tá? Vamos lá, 2010, a mais recente, inclusive foi censitária, né, do censo. O que a gente tem? Se é da estrutura da população, as duas cores diferentes é porque são gêneros diferentes. Azulzinho para os menininhos, vermelhinho para as meninas. Beleza? Então é dividido por gênero, homens e mulheres. Base, aí é faixa etária. Da base ao topo são faixa etária. Da base dos mais novinhos, os que a gente chamava de cheira-peido na escola, para os mais idosos. Beleza? Da composição, você percebe que, 2010, a base não é a parte mais larga. Então, não representa a maior faixa etária, apesar de ser larga. A parte mais larga, professor, você começa a ver, não dá para você ver o número, mas essas faixas aqui são a cada 4 anos. Então, meio você deduz. Onde o professor está colocando o dedo aqui, é de 10 a 14 e de 15 a 19. Ei, aqui parece que começa a faixa mais larga, que deve ir mais ou menos até 20 a 24 ou 25 a 29. Significa que aqui está mostrando um comportamento da população. Por quê? Porque diabos a base é menor do que essa base, o comecinho da base, do que essas faixas etárias aqui mais da adolescência. Porque essa faixa etária da adolescência era maior a 15 de 2010, né? Era maior em 1985, não, 1995. Era maior em 95, tá ligado? Porque mostrava que a taxa de natalidade estava substancialmente legal, um pouco elevada. Se diminuiu essa extrema base, quer dizer que reduziu a taxa de natalidade. Começou a nascer menos. Ô professor, beleza. E aí a gente vê na projeção, você vê que a parte mais gordinha, ela começa a ter uma certa estabilidade, mais subindo. Ou seja, a natalidade continuou reduzindo, mas a galera aqui, essa turma aqui, ela foi envelhecendo. Ou seja, está denunciando uma coisa. Ao mesmo tempo que está reduzindo a taxa de natalidade, também está reduzindo a taxa de mortalidade, porque as pessoas estão conseguindo atingir maior faixa etária. E esse gráfico estrutural da população é chamado de pirâmide, porque realmente, em uma sociedade rural, é isso, velho. Ele é assim. A forma é piramidal. Por quê? Nasce bastante, mas morre bastante. Tá? Se nasce bastante, natalidade alta, as famílias bem cheias de filho, né? Aí vocês vão lembrar dos avós de vocês, tranquilo, que fez parte dessas décadas atrás que a pirâmide foi dessa forma, tranquilo? Entretanto, idoso era com 50 anos de idade. Véi, chama uma pessoa de 50 anos de idade idoso para você ver. Não adianta ser policial, não. Você está ofendendo a pessoa, vai querer matar você, cara. Né? Por quê? Porque a expectativa de vida aumentou porque está morrendo menos. Professor, tá, mas e aí? É um reflexo, pessoal, do processo de urbanização. É uma consequência, tá bom? E se for falar do Mato Grosso, você pode jogar lá. Mato Grosso, a pirâmide está sendo estabilizada, porque vejamos, a galera está indo, está vivendo, tá? A projeção, de cada vez mais tem idosos, O topinho aqui, que é de 85, não, o último é mais de 90 anos.
Então, a projeção aqui, ó, pô, 0,05% a proporção. Aqui já mostra 0,6%. Para mulheres, 1% já. Então, ou seja, está falando, ó, em 2060, galera acima de 90 anos vai ter o dobro de mulheres do que de homens, né? E aí a gente sabe por que isso também, né, gente? Isso é hábito de saúde, tá? É simplesmente isso. Não é que a mulher é mais tem que viver mais, não, porque a mulher se preocupa mais com a saúde. O homem é zoadão mesmo. Tá nem aí. Porra louca. Que doideira. Cachaceiro. Vamos lá. Geografia da população, dinâmica e estrutura ainda continua a mesma pegada. Aqui já é a projeção do total. Tipo, ali, como que está a estrutura, aqui como está em números essa população. O que está sendo projetado. Tá? Você vê que proporcionalmente Mato Grosso é um estado que a projeção é para franco crescimento demográfico. Beleza? E por que isso, professor? Se está nascendo menos e está morrendo menos também, não era para estar estabilizado? Né? Nascendo menos, morrendo menos, está crescendo por onde? A projeção? Hã? Vai. Se não está crescendo naturalmente, que é a subtração da natalidade pelo óbito, se não está crescendo naturalmente, está crescendo de forma migratória. É porque está tendo mais imigração do que emigração. E chegou, e saiu. Beleza? Então tome cuidado com isso. É um conceito safado, velho. Você, né? O que é o ei? Aí você vai lembrar, gente, tipo aquela todo mundo tem gente, olha só, eu não gosto de falar de família, mas todo mundo tem aquele chato de família, que tipo, vai no final de semana, meu saco, né? Vai. E o chato não avisa. Só vai. E aí, quando o chato chega, você fala, tá, porra. Aí ele passou só para perguntar alguma coisinha. Dá um alívio, né? Dele sai, você, lembra disso. Tá? Lembra do chá da família. Chegou e saiu, beleza? Não que quem está chegando está saindo do nosso estado, né? Você vai se conversar, mas é só para a título de memorização, tá? Então, qual que é a projeção, gente? Hoje, 2020, 3 milhões e 500 mil habitantes. Projeção daqui 40 anos, 4,4 milhões de habitantes. Professor, 900 mil para um estado, cara, entenda, claro, para o estado do tamanho que é o nosso, realmente ninguém vai se apertar não, né? Olhando para o povoamento. Entretanto, proporcionalmente é um crescimento lascado, tá? Imagina São Paulo crescendo nessas mesmas proporções. Véi, ia ter que construir mais São Paulo para cima. Beleza? Vamos já avançando. Aqui, gente, os fluxos migratórios para o nosso estado. Vamos falar para o nosso estado, porque a gente sabe que teve fator de atração. E, na verdade, pessoal, o que está ilustrado nesse mapa aqui é o que a gente viu no processo histórico ali, principalmente ali na década de 70, com a Revolução Verde, com o contexto da Nova DIT, com as políticas internas associadas ali ao processo de integração do território nacional, o que mais, a necessidade de gerar divisas cambiais, a criação do novo estado do Mato Grosso do Sul associado ao lobby político, tem que fazer alguma coisa por mim aí, maluco, tranquilo? A gente está vendo isso, né? Principalmente nesse mapa aqui, que está cheio de flash pro lado pro outro, mas a gente vê quem está chegando no Mato Grosso. E lembra do nome fronteira agrícola? Velho, a fronteira agrícola não foi só uma atividade, como a atividade agrícola da região sul, a galera da atividade agrícola da região sul que subiu, que veio, tá? A gente vai ver até hoje, no último censo de 2010, que conta aí a galera que chegou de 2000 a 2010, a maior parte veio do Paraná. Galera paranaense, velho. Tranquilo? Os meus pais são paranaenses. Chegaram aqui na década de 80.
Então, ou seja, continua. Fechou? Os fluxos migratórios. Mas você percebe aqui, ó, então aqui, ó, pô, muita galera do sul chegando para cá, fechou? Tranquilo? Ó, você vê, ô professor, Nordeste, como assim Nordeste? Ó, tô vendo Nordeste aqui, lembra da borracha, Rondônia principalmente, Mato Grosso para década de 70, 90 é inexpressivo, tá? Você pega principalmente aqui, ó, aqui de 90 para cá, você vê que vem mais a galera do setor de serviço, então do sul, mas você vê uma galerinha vindo do Mato Grosso do Sul, uma galerinha vindo de São Paulo, e você vê muitas flechinhas pequenininhas, né? Aqui era tudo grandona. Agora aqui, ó, pro Mato Grosso. Foca no Mato Grosso, tá, gente? O Brasil dá uma análise danada isso aqui. É massa pra caramba. Você fala, pô, o que aconteceu? Pô, sempre tem um fator para ter um fluxo migratório. A gente chama de fatores migratórios. O de atração é o que atrai a pessoa. Mas tem o de repulsão, que faz ela sair também, né? Se ela chega, ela sai. Tranquilo? Mas você vê que aqui, ó, a partir de 90, aumenta muito as flechinhas menorzinhas, mais curtinhas. Por quê? Para o Mato Grosso, inclusive, trocou a dinâmica de fluxo. Se até 90, ali, década de 70, 80, 90, rolou muito o fluxo interregional, que são entre as regiões, começa o fluxo intra, que é dentro, regional. Ou seja, a galera que vem de Goiás para cá, a galera que vem de Mato Grosso do Sul para cá também, ainda vem paranaense, sim, mas muitos do Mato Grosso para Mato Grosso, tá? Muito comum hoje. Mato Grosso. A galera que sai de uma cidade pequenininha vai para uma cidade média, tá? A galera que sai, tipo, de Arenápolis e vai para Diamantino, tá ligado? Uma é pequenininha, outra é pequena para média, tá? Outras que saem de uma cidade menorzinha. Lembra, a maior parte dos municípios são pequenininhos no nosso estado. Você é uma menorzinha e vai para uma cidade que está em expansão, como a Sinop da Vida, Sorriso. Tranquilo? Uma Primavera. Tá? Os fluxos intrarregionais ou até mesmo internos ao nosso estado. Existe muita dinâmica interna hoje. Tá? Então mudou o comportamento aqui da parada. Aqui do último censo, tá? Do último decinal, que fechou em 2010, a origem enquanto Estado, beleza? Mas é muito mais importante você gravar aqueles dois mapas que a gente trabalhou ali, tá? O interregional, o intrarregional, a lógica dos fluxos mais menorzinho atual, tá bom? A gente vê o Estado do Paraná, seguido de São Paulo, Goiás. Então vejamos, do top 3, 2 são da mesma região, tá? É porque não tem outro na mesma região. São só esses daí mesmo. E Distrito Federal, tá lá. Né? Ninguém liga. Ó, tipo, Maranhão, Rondônia, Mato Grosso do Sul e outros, de forma geral. Ah, para onde que eles vão? Ah, essa parte é massa, galerinha. Ó, as mesorregiões. Pra gente fechar. A gente tem quantos minutos? 15, tá, vamos lá. Vamos ver se a gente faz uma questão. Para 44% ali de 2000 a 2010, 44%, todos os imigrantes que chegaram no Mato Grosso foram para a mesorregião norte. Quase a metade. Véi, e olha que Cuiabá e Várzea Grande cresceu bastante nas últimas décadas, porque ainda assim é o principal centro de serviços do Estado, tá? Na hierarquia urbana do nosso Estado ainda é disparado a cidade mais importante do Estado, tá bom? Pronto, chegamos às lições. Como é que tá o cérebrozinho de vocês aí? Consegue? Dá pra dar uma forçadinha? Não, mulherada, todo mundo balança a cabeça, né? Mas você vê uma arada aí, morrida já. Gente, 2015, banca UFMT, prova do Detran. Ah, de 2015. Ei, se tratando de UFMT recente, o grupo de professores de 2015 para lá pouco mudou. Conheço o departamento de geografia lá. São esses caras que fazem essa prova. Beleza? Inclusive, eu vou ligar para eles para a próxima aula, eu vender por questão. Mente, olha que sacanagem, professor, eu filmei você falando isso. Né? Ó, bora lá. É incorreto afirmar
que os caras queriam? Sobre o aspecto da geografia física do estado de Mato Grosso. O que é falso? Não é verdadeiro, mané. Alternativa A. Há 3 grandes biomas. Bom, até os 2 pontinhos, show de bola. Quem são? Amazônia, Cerrado, Pantanal. Sussa? Deixa eu vir para cá, porque senão sai do quadro ali. Ao norte, o estado é coberto por floresta equatorial. Boa, show. A floresta amazônica. Pô, não é você, é errada, pelo amor de Deus. B. O principal divisor de águas de Mato Grosso é o Planalto do Parecis. Gente, tudo relevo elevado. Lembra a hidrografia? O que é um rio? Água escorrendo. Ela não escorre do ponto mais alto para mais baixo? Qual que é o maior planalto que fica no meiote? Então faz sentido. Lembra que eu falei? Se você entender processos, as coisas vão fazer sentido. Eu não falei divisor de águas, mas faz sentido. Tranquilo? É o Planalto do Parecis que divide as águas que correm para 3 bacias hidrográficas. A gente viu o mapa das bacias. Faz sentido também. Ai, que danado. Amazônica, norte, fechou. Platina, para o sul, fechou. Araguaia, vamos lá para o leste, fechou. Tranquilo. Eu brigo com salada, se não for essa. C, de maneira geral, né? Tá querendo fugir da responsabilidade, né? De maneira geral. O relevo é composto por chapadas e planaltos. A gente sabe que, beleza. Na região central, planícies a oeste. Lembra? A oeste. Tem planície lá? Guaporé. Oeste. Guaporé. Mais ao sul, Pantanal, né? A leste, Araguaia. Fechou? Mas beleza. Então até que tá vendo, tá legal. Planaltos residuais ao norte. Lembra? Um pouquinho de cada resíduo. Show? Depressões ao sul do estado. Pô, a gente está no centro-sul, depressão de Cuiabá. Eu tenho que considerar essa alternativa. Verdadeira. D. O clima... Professor, errada. Daí a gente lê. É verdade também. Olha que legal. Todas estão certas, né? Claro que não. Vamos lá. O clima no estado caracteriza-se como temperado. Ele começou... É aquela questão que você vai ler, você vai rir. E você vai deixar seu adversário, concorrente, ali nervoso. Filha da mãe, riu. Safado. Pô, a gente já para por aqui. Temperado, galera. Pô, temperado é uma pitada de cada. Pitada do quê? Do frio e do calor. No sul do trópico. Tá longe da gente. Não tem nada a ver com a gente. E ele continua falando besteira, né? Com variação na direção sul, chegando a atingir temperaturas elevadas, devido às massas de ar frequentes no mês de agosto, setembro. Pô, agosto, setembro, cara, como assim? Né? Por que não é no final do ano? Não é que vocês acertaram mesmo? Olha lá. Vamos mais uma? Acordaram? Tinha uma turma lá. Vamos acordar, gente. Vamos acordar. Todo esforço, todo tempo que você tem que dar na sua vida agora. Vamos lá. Ei, coach salada. Me segue no Insta. Ó, IBFC Seduc 2017. Talvez eu tenha feito essa prova aqui. Que foi da Seduc que eu fiz ela. O Brasil apresenta grande riqueza em termos hidrográficos. Bom, show de bola. Possuindo 6 bacias hidrográficas e, na verdade, aqui o enunciado dele está afirmando, você não vai discutir com ele. Né? E extensos aquíferos. Então, pô, legal, obrigado por me dar essa informação. Assinale a alternativa correta acerca da hidrografia no território mato-grossense. Quantas bacias? Fechou. A. Mato Grosso possui em seu território 2 das 6 bacias hidrográficas brasileiras, Bacia do Amazonas e Bacia Platina. 2 das 6 bacias hidrográficas. Assinale a alternativa. Pô, 2 das 6. Não, a gente sabe que tá faltando uma. Beleza, a Bacia Amazônica. Pô, a Platina, né? A Platina, vai lá no Rio da Prata. Mas, pô, tá faltando gente.
B. No território do Mato Grosso, rico em águas, encontram-se 3, opa, falou o número legal, 6 bacias hidrográficas brasileiras. Bacia do Amazonas, bacia do Tocantins e bacia da Platina. Incorreto ou correto? Filé, irmão. Dá um beijo de língua. Vai lá. Uai, como assim? Só tem 3 alternativas, viu? Eu acho que eu zoei aqui no slide, gente. Só 2 alternativas, eu zoei. Mas pelo menos tá certa, né? A gente tem um gabarito. Vamos lá. Uma elimina a outra. 2016, Fundação Carlos Chagas, para PGE. Ó, procurador. Cargo de procurador. Beleza? Então, só para você ver aqui que se desenrola qualquer coisa. Considerem o texto e o mapa apresentados. Assim, a outra era a Seduc. Tá. O texto. É o mais extenso domínio geomorfológico. Geomorfológico, está falando morfologia, forma, você vai lembrar? Relevo. De boa? Cara, como a gente acabou de ter essa aula, vocês estão fresquinhos, na primeira linha vocês matam a charada. Mas vamos continuar, né? Não somos tão arrogantes assim. Ó, apresentando topografia favorável às práticas agrícolas mecanizadas. Constitui o divisor de água. Na verdade, ele meio que completa, né, cara? Olha que legal se fosse assim a nossa prova. De águas da bacia do Amazonas e do Paraguai. Suas altitudes mais elevadas, em torno de 800 metros, são encontradas no trecho sudoeste e tal. Daí um monte de características, mas você já mata a charada aqui nas 2 linhas, na primeira. Mas a altitude predominante varia de 450 a 650 metros. As formas de relevo são bastante suaves e apresentam 2 feições bem distintas. De topos planos, que são predominantes, e as ligeiramente arredondado, que são testemunhos de relevo que existia no local, ou seja, de montanhas do passado, com rochas mais resistentes que resistiram com o tempo. E ainda tem aquela cabecinha para fora, né? Mais ou menos isso que ele quis dizer. E ele mostra o mapa. O texto descreve quem? Ó, número. O que eu quero com número? Eu falo nome, né? Vamos lá. É claro, né, gente? É tipo um mapa igual do professor que eu fiz na primeira aula, né? Esse mapa aqui. Então, risco para lá e tal. Mas você consegue orientar aonde que está, beleza? E aí a gente vai na alternativa 2, que talvez seja um pouquinho mais ao sul, que é o Planalto e Chapadas dos Parecis, tá? Que é a maior unidade, disparado. A gente viu como é muito grandoninha mesmo. Quanto tempo a gente tem? 4 minutos, dá para a última questão. Ao resto das outras. Vamos descaracterizar ela? Por que está falso? 2 das 3 bacias que compõem o território mato-grossense são Bacia do Atlântico Norte. Pô, do Atlântico. Eu adoraria, né? Uma bacia do Atlântico, então quer dizer que eu estou perto da praia. Mas isso eu sei que não é verdade isso. E bacia do Uruguai. Rapaz, 2 bacias estão bem longe da gente, talvez estaria certo, né? Essa alternativa. Apesar de possuir em seus domínios 3 das principais bacias hidrográficas do Brasil, não apresenta. Nossa, tipo, tem umas alternativas que, tipo, determina demais, entendeu? Não apresenta, não é. E é sabido que mesmo com inúmeros rios no território mato-grossense, estes são de pequenas escalas. Cara, imagina se fosse de grande, né, gente? Na região servindo, em sua maioria, para abastecimento da pecuária no estado. Não, a gente está falando de rios bem grandes. Inclusive, uma curiosidade, a bacia do Tocantins-Araguaia é a maior bacia inteiramente no território brasileiro. Tá? Ô, professor, você não falou da Amazonas? É porque a Amazonas, gente, ela é a bacia do mundo, tá ligado? Ela nasce lá no Andes peruano, do derretimento do gelo da montanha, né? E aí ela abrange aí uma galera ali, como Colômbia, como Peru, como Venezuela.
tá? Parte das Guianas, pega as 3, Guiana Francesa, Guiana, Suriname, beleza? Então a bichona é brutona mesmo. Por isso que a gente chama ela, inclusive, de bacia hidrográfica de regime misto. Regime, galera, da aonde vem essa água, beleza? Misto porque não vem só da chuva, vem também do derretimento do gelo, do degelo. Pessoal, a gente fica por aqui. Valeu de vocês chegarem até o final. Até a nossa próxima aula. Um abraço.